Falta apenas 5 meses para a prova do Enem. E por acaso você já começou a estudar? Ainda não? Mas você sabe o que você já deveria ter estudado até esse momento? Também não? Bem, não se preocupe, porque nesse vídeo eu vou falar tudo aquilo de física que você já deveria ter estudado nesse primeiro semestre e que você pode aproveitar para começar a estudar hoje mesmo, beleza? Então fique ligado nesse vídeo! Fala aí, Gasnobre, beleza? Eu sou o professor Wesley Reis e normalmente eu ajudo a galera aqui no plantão de dúvidas, tirando aquelas dúvidas que normalmente o pessoal tem a respeito de física. E toda semana também faço uma aula ao vivo aqui, falando um pouco das ideias de física, dos conceitos de física que o pessoal precisa se preparar para as provas. E nesse vídeo aqui eu quero falar uma coisa muito importante com você, sobre todas aquelas matérias de física que você já deveria ter estudado nesse primeiro semestre. Então, se você ainda não começou a estudar para a prova do Enem, não se preocupe, porque nesse vídeo aqui você vai ver tudo aquilo de física que você já deveria ter estudado e que pode começar a estudar hoje mesmo. A primeira coisa que você já deveria ter estudado é a ideia de movimento e também como calcular a velocidade média. Mas Wesley, o que seria movimento? Bem, movimento é quando um corpo altera a posição dele no espaço à medida que o tempo passa. E normalmente o movimento é algo relativo, então sempre que você precisa estudar o movimento de um corpo, é necessário você adotar um referencial. Quando os probleminhas de física não dizem para você o referencial, normalmente o referencial é o solo. Então, se por acaso um corpo estiver se movimentando, e ele inclusive indicar a velocidade desse corpo, essa velocidade é em relação ao solo. Mas Wesley, olha só, o que seria velocidade? Bem, velocidade indica pra gente a rapidez do movimento de um corpo. Então, quanto maior for a velocidade desse corpo, mais rápido ele está se movimentando. Você também precisa saber classificar os tipos de movimento. Inclusive, nós temos 2 tipos de movimento: o movimento uniforme e o movimento variado. O movimento uniforme é aquele em que a velocidade do corpo não se altera no decorrer do tempo, ou seja, a velocidade é constante. Já o movimento variado é aquele movimento em que a velocidade se altera no decorrer do tempo. É aquele movimento em que a velocidade está sempre mudando. A terceira coisa que você já deveria ter estudado é a respeito das leis de Newton. E você sabe o que são as leis de Newton? A primeira lei de Newton, que é o princípio fundamental da inércia, diz pra gente que um corpo tende a permanecer em seu estado de movimento, a menos que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. E em relação a isso, nós chegamos à segunda lei de Newton, que diz pra gente o que acontece com esse corpo quando a gente aplica uma força sobre ele. Normalmente, quando a gente tem um corpo, um objeto, e uma força resultante diferente de zero é aplicada sobre ele, esse corpo vai adquirir uma aceleração, ou seja, a velocidade dele vai mudar, ou a direção de movimento dele vai mudar. E essa aceleração é diretamente proporcional à força que a gente aplica sobre esse corpo e inversamente proporcional à massa desse corpo. Ou seja, se a gente tem um objeto em que a gente aplica uma força sobre ele, quanto maior for a força que a gente aplica sobre ele, maior vai ser a aceleração que ele vai ganhar. Agora, por outro lado, quanto maior for a massa desse objeto, menor vai ser a aceleração que ele vai ganhar. Agora que a gente já falou a respeito da segunda lei de Newton, a gente pode falar a respeito da terceira lei de Newton, que é o princípio fundamental da ação e reação. Todas as vezes que você aplica uma força sobre um corpo, esse corpo vai reagir e aplicar uma força sobre você. E uma coisa interessante sobre a terceira lei é que a gente consegue observar diversos fenômenos no dia a dia. Por exemplo, quando você está andando, caminhando, você está exercendo uma força sobre o solo e o solo está exercendo uma força sobre você. Ou seja, você empurra o solo e o solo te empurra, te impulsionando para frente e permitindo que você consiga caminhar. Então lembre-se, toda ação sempre vai ter uma reação. Inclusive, é por isso que a gente diz que as forças estão atuando em pares, porque um corpo sempre exerce uma força sobre o outro e o outro sempre exerce uma força sobre o primeiro. Uma outra coisa interessante que seria legal que você já tivesse visto é o que é a energia e quais são os tipos de energia. Em especial,
potencial a energia mecânica, que é aquela energia associada aos movimentos. E quando a gente fala a respeito de energia mecânica, existem dois tipos que a gente pode comentar, que é a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética é a energia dos movimentos. Por outro lado, a energia potencial é uma energia armazenada e que pode ser transformada em energia cinética. A última coisa também que seria muito interessante que você já tivesse visto é a ideia de temperatura e calor, inclusive saber diferenciar essas duas coisas. Muita gente confunde temperatura com calor, mas a temperatura indica pra gente o nível ou o grau de agitação das moléculas de um corpo. Lembre-se que todo o corpo é formado por moléculas e que essas moléculas estão vibrando o tempo todo. À medida que o nível de vibração dessas moléculas aumenta, a temperatura desse corpo aumenta. Então, é a temperatura que indica pra gente o nível de vibração das moléculas. Show de bola? Por outro lado, o calor é uma forma de transferência de energia que ocorre entre dois corpos com diferentes temperaturas. Assim, quando a gente coloca dois corpos ou dois sistemas em contato térmico, aquele que possui maior temperatura vai ceder parte de sua energia térmica para o outro que tem menor temperatura. Essa forma de transferência de energia é o que a gente chama de calor. Por isso, inclusive, que a gente até diz que calor é uma energia térmica em trânsito, porque o calor se refere a essa forma de transferência de energia, ok? Ou seja, é a energia que está sendo transferida de um corpo com maior temperatura para aquele com menor temperatura. Então, gás nobre, essas são as matérias que você já deveria ter visto nesse primeiro semestre. Mas caso você ainda não tenha visto ou não tenha começado a estudar, não se preocupe, porque a gente preparou um e-book bem legal aqui no Química em Ação para você rever ou ver pela primeira vez todo esse conteúdo de física, de química e de biologia que também está nesse e-book, que você deveria ter estudado aí no primeiro semestre. Então você pode aproveitar e baixar esse e-book ainda hoje e começar a se preparar para o Enem agora mesmo, ok? Quero aproveitar e dizer que foi um grande prazer estar aqui falando a respeito dessas matérias para você e também quero deixar aí para você um grande abraço e até o próximo vídeo. Fala galera, tudo beleza? Marcelão da Química aqui na área para trazer os assuntos que você já deveria ter acompanhado nesse primeiro semestre de preparação para o Enem 2018 e os assuntos que a gente vai trabalhar aqui. Eu me juntei aqui com o professor Paulo Valim para a gente poder discutir esses tópicos. Já vai pegando aí uma caneta, um papel para poder anotar essas informações, mas não se esquece que tem um e-book aí com as informações complementares. Então o primeiro tópico vem ser a matéria e suas transformações. É legal que você esteja por dentro como você vai trabalhar com as unidades de massa e volume na questão de transformação. Então, por exemplo, é comum que a gente vire para o aluno a essa altura do campeonato e fale, olha, se eu tiver que transformar de metro cúbico para mililitro, como é que a gente faz? E aí a galera fica um pouco perdida, então é legal que você, se por acaso achar que for necessário, faça uma revisão disso. Lembrando que aqui no Química em Ação a gente está preparando um curso de revisão onde a gente vai abordar esses tópicos que estão sendo mencionados aqui nesse vídeo. E além disso, a gente tem o assunto densidade, que historicamente sempre cai na prova, onde você vai precisar trabalhar com essa ferramenta para resolver problemas do cotidiano e os estados físicos e as suas transformações. E como segundo tópico, nós temos o átomo e as suas interações. É legal que você entenda como que vai se dar as diferentes modalidades de ligações químicas, porque isso vai ser um diferencial para que você entenda as propriedades de cada substância conforme esse tipo de ligação. E aí automaticamente a gente tem um destaque especial para as interações entre as moléculas, ou seja, quando é ligação de hidrogênio, de polo, ou as interações entre as moléculas apolares, né? Então isso daí vai ser algo extremamente relevante para que você consiga resolver problemas que envolvem também química orgânica. E como terceiro tópico, nós temos as funções inorgânicas e as reações mais famosas. Então, a gente sabe que o Enem ele gosta de cobrar assuntos de química ambiental e é nesse sentido que essas substâncias que a gente estuda lá nas funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, sais e os óxidos, a prova ela vai cobrar de você. Então, conhecimento de nomenclatura, características gerais, vai ser algo extremamente importante aí para que você consiga andar conforme o que a gente espera de um aluno aí
que vai prestar o Enem. Então a dica é: passe pelas principais reações dentro de assuntos clássicos, como por exemplo a chuva ácida. E aí automaticamente, quando a gente fala de reações, a gente precisa falar de balanceamento de equações, que é um assunto que já foi cobrado em provas anteriores. O assunto balanceamento de equações está também relacionado com o tema cálculo estequiométrico, que a galera costuma reclamar muito, mas é um tema clássico aí no Enem. A gente sempre espera alguma questão de cálculo estequiométrico e você precisa exercitar bastante assuntos envolvendo rendimento, pureza, reagente excesso limitante, reações consecutivas e principalmente a capacidade de interpretação e realizar as operações matemáticas básicas de uma forma bem rápida para você não perder questão de bobeira. E os últimos tópicos dessa seleção, a gente precisa falar dos tópicos iniciais de fisicoquímica, que é soluções e termoquímica. O tema soluções, que é bastante famoso aí pelas unidades de concentração, você precisa fazer bastante exercício no sentido de saber como trabalhar, como que você vai se comportar em questões que envolvem a resolução de problemas envolvendo soluções e suas concentrações. Então, é fazer bastante exercícios e rever essas modalidades de concentração mais clássicas, bem como as suas operações, onde a gente destaca aqui a diluição. E para fechar, nós temos aqui a termoquímica, que é um assunto clássico quando o tema é combustíveis. Então é legal que você saiba aplicar os conhecimentos de cálculo estequiométrico envolvendo combustíveis, variação de energia e trabalhar também com a densidade aí de combustíveis. Temas que já foram cobrados em provas anteriores e que a gente sempre espera alguma coisa do gênero. Mas não somente essa questão de aplicar cálculo estequiométrico com variação de energia, a gente recomenda que você revise aí a lei de Hess, que pode ser que caia novamente, e também o assunto de mudança de estado físico e a sua relação com a energia. Ou seja, o assunto que eu falei lá no início do vídeo pode estar aí sendo cobrado como uma transformação que absorve ou libera energia. Então essas foram as seleções aí desses tópicos, lembrando que a gente vai ter o curso onde a gente vai passar por esses assuntos aí, fazendo uma revisão para que você consiga estar por dentro aí desses tópicos e se anime para que nessa reta final você consiga se sentir motivado para mandar muito bem no Enem. Eu vou ficando por aqui, um mega abraço galera e até a próxima! Pessoal, vocês já se perguntaram em algum momento dos estudos de vocês por onde começar? E aí, dentro da biologia, qual é o primeiro assunto que eu devo ver? Qual é a lógica sequencial de estudo que eu devo levar para poder compreender a biologia de fato? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Vamos lá? O primeiro assunto importante dentro da biologia a ser compreendido, na minha opinião, é a bioquímica. Tem muita gente que deixa isso de lado, pensando assim, isso aí deve ser uma parte meio chata da biologia, e de fato alguns alunos acham, mas não é. Compreender bioquímica é estar inteirado dos alicerces centrais do funcionamento de um ser vivo. Não adianta você querer compreender fisiologia humana, histologia humana, a célula, a fisiologia de um vegetal, se antes você não compreender do que a gente é feito, quais são as moléculas que compõem as nossas estruturas. Bioquímica está em primeiro lugar. Anota aí. Em segundo lugar, pessoal, a gente tem que compreender a célula. A gente tem uma premissa na biologia que hoje pode ser bastante discutida, mas é sim uma premissa válida de que todo ser vivo é composto por célula. Pô, se você não compreender essa célula, não adianta a gente querer ir para assuntos mais complexos. É a partir da célula que a gente compreende o ser vivo em si. Então esse é o segundo tópico. O nosso terceiro tópico ainda fala sobre célula, porque dentro dela a gente vai ter estruturas que promovem aquilo que chamamos de metabolismo energético. Esse é o nosso terceiro tópico. Entender metabolismo energético é entender como que os seres vivos passam energia de um ser para o outro ao longo de uma cadeia alimentar. Aliás, a gente estuda que existem seres produtores, seres consumidores, seres decompositores, mas tudo isso só faz sentido a partir do ponto de vista de um metabolismo energético. Esse é o nosso terceiro tópico e eu quero que você tome nota. Agora, uma outra coisa importante, que boa parte da biologia se dedica a estudar o corpo humano. A gente tem lá sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, excretor, hormonal, nervoso, e todos esses sistemas que a gente tem no nosso corpo, eles dependem do bom funcionamento e boa organização dos
tecidos corporais. E é por isso que a histologia é o nosso quarto tópico. Tratar do estudo de tecidos é fundamental para que você tenha uma noção de si e, claro, de como você, ser humano, se relaciona com o ambiente. Isso é muito importante. Bom, chegamos ao nosso quinto e último tópico dentro desses que são talvez as bases, os alicerces para uma boa compreensão dessa disciplina tão interessante que é a biologia. Saca o seguinte, tá? Dessa biologia de ensino médio que a gente trata, cerca de 20% é destinado a estudo dos animais. É muita coisa. É a maior frente de toda a biologia. E eu acho que é importante para você ter uma boa compreensão desse reino animal, da zoologia, que você entenda como esses seres são classificados. E para isso a gente tem que compreender o estudo dos embriões. Isso mesmo. A embriologia é o meu quinto tópico, porque ela vai servir de base para a gente compreender aquilo que há de mais extenso em todo o estudo biológico de ensino médio. Compreenda o desenvolvimento do embrião, compreenda como os embriões são diferentes entre si e com certeza você estará bem encaminhado para o estudo dos animais, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e a gente se encontra por aí. Tchau!